Olá, eu peço perdão, a gente teve um probleminha aqui na nossa câmera, mas estamos de volta. Como eu ia dizendo, aquele nosso piso acabou. E aí nós precisamos ir na loja e adquirir mais piso. Eu estou falando aqui para você na nossa live Areias do Deserto, como andar com Deus é surpreendente. E aí o nosso piso da sala, nosso porcelanato acabou. A gente foi na loja, levou as peças com defeito que causaram isso. A loja aceitou a troca, pegou de volta numa boa. Mas a loja tinha um detalhe, não tinha mais o piso de 80 centímetros. Gente, e eu fiz de tudo. Pesquisei de tudo lá na loja. Eu fui atrás do dono do piso, da empresa. E o que aconteceu? Não tinha o piso e aí eu peguei um piso parecido. E eu estava ali me preparando para a live. E eu não sei se vocês já passaram por reforma. A gente fica muito ocupado. A gente fica muito cansado, a gente tem que ver muita coisa. Toda hora o mestre de obra pede para comprar alguma coisa, pede para acertar isso, acertar aquilo. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? A nossa vida nessa terra é assim, ela é imperfeita. Ela nunca será plena. Sempre vai faltar uma peça. O porcelanato que eu peguei, ele é parecido, mas ele não é igual. Nós não encontramos plenitude nessa vida. Nós não encontramos plenitude correndo atrás das coisas dessa terra. A gente precisa das coisas dessa terra. E Paulo fala disso. Mas nós devemos buscá-las como se não precisássemos. Como se elas não fossem o principal da nossa vida e do nosso coração. Então eu queria contar essa pequena experiência para você. Eu acho que todas as vezes que eu olhar para aquele piso ali na minha sala, eu vou lembrar: eu preciso do Senhor, porque essa vida que ela nunca será plena, ela nunca será completa, eu vou precisar do Senhor. É só em Deus que há a satisfação, só em Deus que há a plenitude, só numa vida com Deus. Então eu quero mandar um abraço aí para você que está entrando aí para participar da nossa live, mandar um abraço para a Bárbara, mandar um abraço para a Bela e vamos orar. Eu convido você, quero deixar um abraço para você que vai entrar um pouco depois, para você que vai assistir a nossa live lá no YouTube, e quero deixar o espaço aberto aí para a gente trocar uma ideia durante a live, parar, fazer pergunta, amém? Então vamos lá, eu convido você para uma pequena oração nesse momento. Espírito Santo, muito obrigado, porque às vezes nas nossas velocidades absurdas, você nos para e nos faz lembrar que existe uma eternidade. E essa eternidade, ela sim será plena e completa. Que hoje na nossa live nós possamos falar ao coração dos jovens, possamos tocar o coração desses jovens, assim como o Senhor tocou o nosso. Na verdade, quem primeiro foi tocado fomos nós. Obrigado, Espírito Santo, esteja presente aqui, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigado pela obra da cruz, obrigado pelo sangue, obrigado porque enquanto nós nos colocamos para ouvir, para buscar a Tua face, o Senhor vai trabalhando em nossa vida, em nosso coração, de dentro para fora e trabalhando em tudo que nós precisamos também. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Sabe, é isso. Quero dizer para você que vai parar um pouquinho para ver essa live com a gente, para meditar na palavra de Deus. Talvez você tenha uma prova amanhã, tenha uma coisa importante para resolver, talvez está no meio de uma reforma, tem alguma coisa importante para resolver na família. Enquanto você descansa no Senhor, o Senhor faz na tua vida. Porque a linguagem do reino é o descanso. Um dia a gente fala mais disso. Mas hoje, nossa live Areias do Deserto vai tocar num ponto muito sensível, né, que a gente vê na vida de muitos jovens e que eu também já passei por isso, que é aquele ponto onde você chega muito perto de Canaã, onde você chega muito perto da promessa, onde você chega muito perto da bênção de Deus, onde você chega muito perto da libertação, muito perto de tocar a herança e de repente tudo dá errado. Eu lembro de um jovem que ele subiu no púlpito e pregou comigo e eu olhei para aquele jovem e fiquei muito feliz, mas depois simplesmente ele saiu da igreja, sei lá para onde foi. Estava tão claro que ele tinha um chamado, que Deus ia usá-lo, mas parece que de repente ele abandonou tudo. Eu acho que ele chegou nas portas de Canaã, ele pisou, pegou um daqueles cachos de uva gigante, chupou uma uva e de repente desistiu. O que foi aquilo? Nossa live Areias do Deserto hoje vai tocar nesse ponto sensível.
quantas das vezes o Espírito Santo fala algo. Sabe aquele momento secreto, aquele momento secreto que você está lá falando com o Espírito Santo? Quantas das vezes comigo foi assim? Aí o Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está falando na tua vida. E aí você sai convicto. E aí você sai totalmente forte. E você sai cheio de fé que as coisas vão acontecer. E aí de repente passa um dia, dois, você desanima. E você fala, não, o Senhor não falou comigo. Não era o Espírito Santo, não pode ser. Eu sempre conto um pouco da minha história, que para chegar nesse ponto do Instagram, chegar no ponto do blog, chegar no ponto dos podcasts, foram 3 anos o Espírito Santo dizendo, pegando no meu pé, falando, faça podcast, faça um blog. Depois ele diz, faça um site. Eu comecei, desisti. Eu comecei, desisti. Foram 3 anos desistindo. Engraçado, né? Por isso que essa live é emocionante. É verdade mesmo, a Bárbara falou aqui. Porque eu vou falar para pessoas que começaram algo e desistiram. E aí elas pensam, não é para mim, eu desisti. Sim, eu também desisti muitas vezes. Nós desistimos muitas vezes. Mas esta live eu vou falar no coração daqueles jovens que começaram algo, começaram um sonho em Deus, começaram a tocar a herança e então desistiram. E aí aquele sonho, aquele talento está lá escondido. E às vezes esse jovem está debaixo de uma grande condenação, achando que Deus se equivocou. Ei, Deus não se equivocou. Vou contar um pouco mais da minha historinha. O primeiro livro que eu fiz, eu dei na mão de um pastor, muito amigo meu. E eu falei, pastor, dá uma lida aí. O que o senhor acha? Gente, e ele ficou uns 2 meses com esse livro e leu tudo. Eu passei, eu imprimi, dei para ele, falei, o que o senhor acha? Eu acho que Deus está me chamando para escrever livros. Gente, eu estava rodando com esse sentimento, já tinha uns 5 anos no meu coração e eu lutando contra, até que eu tive coragem. Quando eu dei o livro para aquele pastor, depois de 2 meses, ele chegou, Márcio, quero conversar muito sério com você, o veredito. E ele falou, não copie o livro de ninguém. Não fique copiando a história dos outros. O seu livro é para que tipo de público? Para quem que é? E eu fiquei tão cabisbaixo. Outra vez, aconteceu de novo. Eu passou mais 2 anos, eu dei outro livro meu para outro pastor amigo meu, outro amigo, e ele leu e falou, uau, eu li as 15 páginas rapidamente, pelo jeito você tem jeito para coisa. Mas eu vou ter que confessar algo. No Brasil, o livro não dá dinheiro. Então, acho que você está perdendo tempo. Gente, sabe o que aconteceu? Eu peguei aquele material, joguei no fundo da gaveta e ali foram mais 3 anos. Eu desisti. Mas aí um dia alguém trouxe uma palavra como esta que eu vou estar trazendo hoje para você sobre areias do deserto. Sabe por quê? Porque eu não quero que você desista. Eu não quero que você pegue o seu sonho, o seu chamado, a sua característica, a sua identidade e desista. Você não precisa ser como o outro. Deus não produz homens de série. Deus produz um por um, líder por líder, talentoso por talentoso. Deus produz variações poderosas no reino de Deus. A natureza é um exemplo disso. Você não olha para a natureza e vê só uma espécie, você vê milhares. No reino de Deus nós temos variações de músicos, de mestres, de pregadores, de pastores, de dançarinos, tudo para a glória de Deus. Mas você não pode desistir. E a nossa live hoje é para falar para você, ei, você está diferente demais dos outros? Você não canta como os outros? Você não ensina como os outros ensinam? Não desista. Eu ainda estou me achando no Senhor, porque esses dias eu perguntei para o Espírito Santo sobre isso. Eu falei, Espírito Santo, às vezes eu acho o meu jeito muito diferente para ensinar os jovens. E eu não entendo. E o Espírito Santo falou, é porque você está caçando Josués e Calebs. É isso aí. Eu ensino para jovens que vão liderar jovens. Eu tenho convicção disso. Jovens de joelhos. Não é um ensino para todo jovem para vir aqui curtir. Não, eu não vou te ensinar a curtir. Não vou te ensinar a herdar tudo de bom que Deus pode te dar. Não. Eu vou te ensinar a ser um líder. Esse é o desafio dos jovens de joelho. Vamos responder uma perguntinha aqui?
Se você enterra algo que Deus quer que você desenvolva, tem como você evoluir em outras coisas? Pois é. Eu vou contar isso um pouco com a nossa experiência. Eu gosto muito de escrever. Eu escrevo dia e noite, eu fico pensando em livros dentro da minha cabeça. Os resumos que eu faço são de 2, 3, 4 páginas. É terrível. Quando você me pergunta algo, eu levo um tempo para construir ideia. E certa vez eu abandonei um pouco disso e eu coloquei no meu coração que eu queria ser ministro de louvor e eu queria tocar violão. Foi muito sofrido. Por quê? Porque para escrever, para vir aqui ensinar, flui. Eu me sinto no meu ambiente, no meu natural. Agora, para tocar violão, não. Mas, você gosta de tocar violão? Gosto, longe de você. Eu toco entre eu e Deus. Porque essa é uma habilidade que o Senhor não me deu. Ele é bom. E há uma peça importante para o corpo. Nós somos peças importantes. Por isso que nós não temos tudo. Então, muitas vezes você abandona algo que Deus te deu e você insiste em outra coisa. E parece que fica pesado, fica cansado. Por isso que tem uma canção antiga que diz, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando você descansa no Senhor, você vem aqui, a live flui. Quando você descansa no Senhor, o Espírito Santo mostra até como eu tenho que fazer live. Estou trabalhando numa webcam, estou trabalhando em outro programa, o Espírito Santo vai me inspirando. É absurdo. Eu vou estudando e as coisas vão acontecendo. Os assuntos vão vindo. Eu não me mato. Quando eu estudava para ministrar louvor, eu ficava 2 horas antes da reunião treinando a música para chegar lá e o pessoal falar assim, tá meio desafinado. Misericórdia. É muito bom você ser o que Deus te chamou para ser. Cuidado com a evolução superficial. Por quê? Porque há uma diferença entre algo que Deus se dá por satisfeito e diz que está crescendo, e o homem diz que está crescendo. Muitas vezes o homem vem e diz, você está no caminho certo, está tudo fluindo, você é uma bênção, mas muitas vezes você está vivendo a vida da igreja, mas não está vivendo a vida de Deus. Você está vivendo uma vida religiosa, mas dentro de você, o seu chamado está travado. Olha só, em momento algum eu estou dizendo para você abandonar o fato de ter comunhão, congregar. Não, mas eu estou dizendo para você não entrar numa forma de produções em série. Seja você. O Senhor te chamou para algo específico, algo que pulsa dentro do teu coração. Porque se você carregar o chamado de Deus de forma pesada, pode ser que você possa acabar caindo nas areias, terríveis areias do deserto. Eu te convido para abrir a palavra de Deus comigo aí em Números 14, 21 a 25. Para a gente ganhar tempo, eu deixei digitado esse versículo, alguns eu deixo, outros não. Olha o que diz Números 14, 21 a 25. Mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. Repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz, e jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Ele permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Tá vendo isso aqui? Caleb, ele teve uma atitude diferente. Hoje nós vamos falar de jovens que têm uma atitude diferente. Por quê? Porque o jovem rico chegou aos pés de Jesus, teve a oportunidade de ser discípulo e ele recusou ser discípulo de Cristo e ele sumiu nas páginas da história. Geazi, o servo de Eliseu, ele teve uma chance de andar com Eliseu, crescer. Quem sabe nós falaríamos de Elias, Eliseu e Geazi, mas ele pegou lepra e sumiu. Muitos jovens somem das páginas da Bíblia. Por quê? Porque eles não conseguem ter uma atitude diferente. Olha aqui Caleb. Caleb teve uma atitude diferente. Eu vejo muitos jovens querendo ter atitudes iguais.
E aí eles esperam o momento, eles esperam mover, eles esperam acampamento, eles esperam alguma coisa aí. Mas nós não podemos viver só disso. A nossa vida com Deus, no dia a dia, é que vai mexer no nosso destino. Só vamos chegar ao destino que Deus tem para nós se dia após dia nós construirmos esse destino. Os espias não tocaram Canaã. E sabe o que me deixa revoltado? É porque eles fizeram o reconhecimento da terra. Jovem, olha bem o que eu estou te dizendo. Você muitas vezes pode fazer reconhecimento da promessa, tocar o seu dom, tocar o seu chamado. Márcio, então pronto, agora vai ser automático? Não, não existe. Não existe isso. Você terá que ter uma atitude diferente. Nós fizemos uma live um tempo atrás sobre jovens de governo e jovens protocolo. Jovens protocolo, aqueles jovens que simplesmente eles andam a vida da igreja e nem sabem por que estão indo. Eles estão no automático. Não herdam, não tocam a herança, porque o automático aqui era reclamar, era falar que a terra era cheia de gigantes, mas Caleb não andou no automático, Caleb seguiu a fé, Caleb seguiu algo dentro dele, a voz do Senhor. Então, jovem, um segredo que eu vou te contar, cuidado. Você tem que aprender a discernir a voz do Senhor dentro de você. A voz do Senhor aqui na intimidade. Eu tenho que ser sincero para você. As maiores realizações que eu tive em Deus não foi quando alguém me indicou. Não foi quando alguém falou, vai e faça isso. Mas foi quando o Espírito Santo falou ao meu coração. Sabe quem falou para mim fazer live, blog, essas coisas? Foi o Espírito Santo. Não, ninguém deu essa dica. Poxa vida. Porque era algo entre eu e Deus. E sabe qual é a grande alegria quando algo é entre você e Deus? Ninguém precisa te dar tapinha nas costas. Ninguém precisa vir te dar parabéns. Você se mantém forte, convicto no dia bom e no dia ruim. Mas se é algo que o homem mandou você fazer e você não tem convicção, no dia mau você não vai conseguir. No dia da dificuldade, no dia que o piso der errado, você vai ficar todo estrambelhado. No dia que alguém não te apoiar, você vai falar, então não deve ser de Deus. Não deve ser de Deus. Acho que eu não tenho esse chamado. Isso é perigoso. Os espias falharam. E eu te pergunto, você conheceu alguém assim já? Você já chegou tão perto e desistiu? Você já tocou a sua herança, tocou o seu chamado e de repente deu aquela parada brusca e perdeu completamente a fé e começou a focar os gigantes, os gigantes, os gigantes, os gigantes? Foi exatamente isso que os espias fizeram. Deixa eu ver quem entrou aqui com a gente também. Olá, pastora Cleusa, um grande abraço. Muito bom ter você com a gente aqui também. Obrigado pelo seu apoio, né? Gente, eu cumprimentei todo mundo que está aqui com a gente hoje. Olá, Babi, um grande abraço. Olá, Bela, um grande abraço. Eu tô aqui, às vezes eu embalo, tá, gente? Mas eu paro para as perguntas, vocês podem falar aí, tá? É normal, uma hora eu desacelero. Então, vamos lá. Olha só, algumas coisas que nós colocamos lá na nossa chamada do Instagram. O jovem, ele começa o chamado dele, cheio de ânimo, cheio de impacto, e de repente parece uma bexiga, ele murcha, perde todo o ânimo. O jovem está prestes a casar, de repente ele vira e fala, não quero casar mais não, eu nunca gostei dessa moça, mas namorou 5 anos, não sabe de nada. O jovem começa no chamado, ele está empolgado lá na igreja, com o ministério, de repente, não quero mais não. Ele murcha, ele chegou perto da herança, ele chegou perto da bênção e de repente ele retrocede. É contra isso que nós batemos nos dias atuais. Muitos jovens que estão retrocedendo. E aí, parece que é humildade. Eu retrocedo, eu estava no ponto 3, eu retrocedo e começo do 0. Parece que é humilde esse jovem. Isso soa bonito nos dias atuais. Mas cuidado, isso é uma mentira do diabo. Porque nós nunca damos seguimento. Jovens que começam um projeto não terminam, começam animados, mas não terminam. Nunca dão sequência em nada, nunca têm convicção de nada. Eles estão sempre começando, sempre estão voltando ao leite. Não pode. Vamos imaginar a vida cristã como uma escola, né? Uma escola de graduações. Imagina você sempre
na sala número 1, no começo da vida cristã. É lindo por um lado, é bonito, mas não dá para ficar só lá. Minha filha já não está mais no primeiro ano, ela está indo para o terceiro. E hoje ela fez uma pergunta: papai, eu fiquei sabendo que o pessoal do terceiro ano quase não vai no parque aquático. Aí eu falei: filhinha, é o crescimento. É o crescimento. Sabe, jovem? Coisas vão deixar de ter aquele valor essencial para você. Porque Deus vai trazer algo melhor à medida que você crescer e conhecer a Cristo. E aqui a Bela falou com a gente aqui, né? Que o jovem é muito ansioso, quer ver resultado muito rápido. Pois é. E esse resultado rápido é um engano dos nossos dias, porque nós precisamos valorizar o processo de Deus. É o processo que gera certezas. É o processo que gera convicções. Para essa live chegar até você, eu tive que estudar a palavra, eu tive que orar, eu tive que trabalhar a ideia. Levou um tempo, não foi assim. O Espírito Santo falou no meu coração e teve um processo até amadurecer. Há coisas que Deus coloca na tua vida e elas vão passar por um processo. Sem o processo, quando chegar lá na frente, se você assumir o teu chamado, na primeira batalha, na primeira tempestade, desmorona. Lembra de Saul, temperamental? Toda vez que tinha uma batalha, uma dificuldade, Saul desabava a chorar e não resolvia nada. Às vezes nós ficamos assim. Na tempestade, nós simplesmente choramos e não resolvemos nada. Cuidado, o Senhor tem chamado uma geração de jovens de governo. Eram 12 espias, 10 quando pisaram em Canaã, inventaram a crise do desespero. Ai Deus, não vamos conseguir. É desesperador. Os gigantes são muito grandes. Deus não vai dar. O Senhor trouxe até aqui, mas o Senhor vai deixar a gente na mão. Deus não vai dar, vai morrer hoje. Morreram. Eles voltaram-se para as areias do deserto. As areias do deserto são uma verdadeira sentença de morte. E muitos jovens na atual geração estão se voltando para as areias do deserto para morrer. Morrer. Eles vão vivendo a vida cristã enfadonha. Mas o que é morrer? Sabe aquela vida cristã que nem você aguenta mais? Já passou por isso? Seja sincero. Você não aguenta mais ouvir música cristã. Você não aguenta mais ouvir ninguém pregar para você. Você não suporta mais nem na igreja. Mas você vai indo arrastado até o dia que você surta. Desaparece. E você fala: agora eu vou beber tudo que o diabo tem para oferecer. Isso é perigoso. A morte que vai entrando aos poucos no coração. Nós só temos uma escolha. Ou ser como Caleb e adentrar Canaã, ou ser como os espias e morrer nas areias do deserto. Deus não coloca espia medroso, incrédulo e infantil para tomar posse de Canaã. Mas por quê? Eles vão ser trucidados pelos gigantes. Olha só a misericórdia de Deus. Esse povo aqui levou 40 anos no deserto. Vai que eles se arrependessem ou se quebrantassem alguma coisa. Imagina se eles tivessem entrado em Canaã. Eles não iam durar nem uma semana. Porque à medida que crescemos em Deus, as lutas, os gigantes são maiores. Mas eu tenho que dizer algo para você. Gigante é promoção. Todo gigante esconde algo muito bom. Todo gigante tem uma promoção por trás dele para Deus te abençoar. E muitas vezes eu quero levar os jovens a crescer. Quando eu trabalho com jovens na igreja, os jovens ficam às vezes bravos comigo e falam: por que você insiste que a gente cresça tão rápido? Porque crescimento significa herança. Crescimento significa maturidade. Maturidade significa apropriar-se de algo em Deus. Jovem imaturo não se apropria do melhor de Deus. Não tem jeito. Então vamos lá para outro versículo. Eu vou abrir a palavra de Deus aqui com você, porque há o efeito da bomba. Mas o que é a bomba? É aquela bomba que estava dentro dos espias, que eles estavam ali com medo, com uma certa dose de incredulidade, até que eles pisaram Canaã e a bomba explodiu. E aí eles fizeram aquela confissão de morte. Vamos lá para a palavra de Deus em Números 14, eu achei números aqui, 14:36, que diz assim a palavra de Deus. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram mais informações a respeito dela, e quando voltaram fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés.
Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Eu estou falando? Olha aqui o que aconteceu com os 10 espias. Os murmuradores, os incrédulos, morreram. Há um momento muito importante na juventude do nosso país. No meio da atual geração de jovens, há uma certa estagnação. E você é jovem, você pode concordar comigo ou discordar, mas eu vou ser bem honesto. Há uma certa estagnação. Jovens querendo diversão, jovens querendo um entretenimento gospel, jovens querendo uma liderança que os permita ser jovens. Mas no meio dessa geração, há uma geração também, há jovens sedentos como Josué e Caleb, querendo crescer. Por quê, Márcio? Por que você fala que os jovens precisam tanto crescer? Porque a sociedade está clamando por líderes. A sociedade está clamando por líderes na juventude, líderes lá na sua faculdade, líderes lá no seu trabalho. Os jovens estão clamando por jovens diferenciados que são como o sal nessa terra. Os jovens estão desesperados em conhecer jovens que têm uma palavra viva, que têm a autoridade de Deus. Não é uma palavra religiosa, mas jovens corajosos que têm coragem de falar assim: não vá com esse ídolo, não vá por esse caminho, não vá por esse modismo, venha por aqui. Jovens, eu tenho que ser honesto, porque na minha geração a pressão sobre a minha juventude era menor do que hoje. Hoje a pressão está grande demais para que a juventude se perca, para que a juventude se iluda. Em meia hora de internet, se você não estiver atento, a internet varre a sua mente. Porque é muita insistência em cima do jovem. Músicas produzidas para destruir o emocional dos jovens. Todo tipo de produto, todo tipo de mídia, de filme, de série, maratonas de série destrutivas. E eu não estou aqui te proibindo de ver série, por favor. Mas como tá difícil filtrar, seja honesto, tá difícil demais filtrar. Você muitas vezes vai ver os filmes em cartaz do cinema, você não consegue ver um. Porque são difíceis. Difíceis. Nenhum se importa com a glória de Deus. E aí a gente continua aqui. Engraçado que esses espias medrosos, eles não entraram em Canaã, eles morreram antes. Jovens mortos, vivos, eles não tocam a promessa de Deus. Por isso que eu me preocupo com aquele jovem protocolo, que ele vai para a igreja, mas ele já não sente a presença do Senhor, ele não se importa mais com a vida de Deus, mas ele está ali no point. Sim, Márcio, mas é legal o teu point. Sim, mas você não pode viver de point. Você tem que clamar pelo Senhor. O Senhor tem que falar ao seu coração. Olha o que diz Números 13 e 25. O relatório de reconhecimento. Nós estamos passeando aqui por números. Números 13 e 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram no deserto de Parã, onde estavam Moisés e Arão e todo o povo. Eles espionaram a terra por 40 dias. 40 dias fala de um ciclo completo. Eu quero dizer que há jovens no meio cristão que eles já espionaram a terra, eles já viram que Deus é bom, já viram que Deus é fiel, já viram que aquele ambiente de santidade e integridade da igreja os conserva vivos. Já viram que a palavra de Deus é verdadeira. Jovens com experiência, jovens que já tocaram a terra de Deus, jovens que já tiveram pequenos amostras da herança. E mesmo assim, há essa coincidência. Jovens que passaram por tudo isso, e eles voltam e falam: mas a vida cristã não é boa. A vida cristã é cheia de proibições. Deus não é fiel. Se eu andar com Deus, será que eu vou prosperar? Se eu andar com Deus, será que eu vou fazer a faculdade do dia que eu gostaria? Se eu andar com Deus, será que eu vou ser feliz? Se eu andar com Deus, será que eu vou ter liberdade? E eles colocam todas essas dúvidas na mesa, como aqueles 10 espias. Eles passaram 40 anos, eles viram que a terra era boa, eles viram que a terra produzia, eles pegaram no cacho de uva e mesmo assim, após 40 dias, após esse ciclo completo, o que eles fazem? Eles questionam o Senhor. Não questione o Senhor. Deus é bom.
Deus é maravilhoso. Ah, mas se Deus é bom, por que eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero? Eu não sei. Você já pensou em fazer as coisas do jeito bíblico? Pegue as coisas que você quer e alinhe com a Bíblia. Aquilo que não encaixar com a Bíblia, será que é bom para você mesmo? Você consegue fazer uma análise disso aí? Eu lembro de uma amiga do trabalho, uns anos atrás, ela me fez uma pergunta difícil. Ela falou: Márcio, por que eu não posso namorar e fazer um test drive com meu namorado antes do casamento? Por que a Bíblia proíbe o sexo antes do casamento? E aí eu tentei construir uma ideia. Eu fui falando com ela, eu falei: olha, isso é complicado porque você vai ter muitas experiências, isso pode gerar traumas, e isso pode mexer na sua cabeça e na cabeça do pretendente. E esse casamento não vai ser um negócio, uma aliança, talvez vai ser um acordo de prazer. Por isso que Deus criou leis, limites. Talvez é um limite até para proteger até a mulher. E ela falou: ah, isso é bobeira. Eu tenho que fazer um test drive antes. Viu o perigo? É um modelo, mas é um modelo que não é bíblico. Nunca uma juventude recebeu tantas propostas de modelos antibíblicos como essa está recebendo. Inclusive modelos antibíblicos que estão invadindo a igreja. Por que uma palavra tão longa? Por que discipulado? Por que tanta cobrança? Por que tanto confronto? Por que exigir que a gente estude a Bíblia dessa forma? Para que isso tudo? Nós somos jovens. Jovens na palavra de Deus são fortes. Jovens na palavra de Deus não são crianças. Jovens na palavra de Deus são líderes. Deus levantou quem para derrubar Golias? Um vovozinho de cabelo branco? Não. Um experiente? Não. Deus levantou um jovem. Davi. Um jovem. Jovem, se Deus estiver com você, você vai vencer batalhas que muita gente de cabelo branco aí nunca venceu. E você vai liderar ao modo de Deus. E Deus procura jovens para liderar. Então, essa é uma triste coincidência. Jovens que eles confirmam que Deus é bom, mas eles caem na incredulidade. O segundo ponto da nossa live é: Márcio, que quase é esse? Nós estamos falando do momento do quase, né? Quase deu certo. Quase se firmou no ministério. Quase entendeu o chamado. Quase cresceu na palavra de Deus. Quase permaneceu no discipulado. Quase. Que quase é esse? Venha comigo na palavra de Deus em João 8,32. Abra aí a tua Bíblia, João 8,32. Olha o que diz a palavra de Deus. João 8,32, a palavra de Deus diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o primeiro ponto é o quase, o segundo ponto que eu quero falar com você é o que há em comum entre esses jovens do quase, que nunca encontram a verdade de Deus para suas vidas. O que há em comum entre esses jovens que nunca chegam à verdade do que Deus tem para eles e esses espias. E aí eu vou falar com você aqui. O que eles têm em comum? Falta de revelação. Não tem revelação da palavra. Mas como assim? Eu estou na igreja, eu vou em todos os cultos e não tenho revelação da palavra? Sim, se nós não estudamos a palavra de Deus, se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não temos nem o carinho de pegar um caderno, passar um marca-texto, fazer algumas anotações, nós vamos ter revelação como? Como? Se nós não temos amor pela palavra de Deus, nós vamos ter revelação como? Esperando aqueles 40 minutos que passam correndo na pregação de domingo? Não. Os espias não compreenderam Canaã. Muitos jovens não têm revelação do que é a caminhada cristã. Eles não têm revelação da palavra. E como a palavra não entra em seus corações, eles não conseguem permanecer. Um dos sinais
que não há revelação em nossa vida, é que nós não conseguimos permanecer nas coisas de Deus. Nós até começamos, mas nós não chegamos ao final. E eu gosto sempre de comparar a vida cristã, a jornada a São Silvestre, né? No começo aquele monte de jovem correndo, jovem disfarçado, jovem com televisão na cabeça, jovem todo enfeitado, aquela correria, aquele ânimo todo, mas na segunda curva vai sumindo todo mundo, vai ficando só os quenianos. Chega lá no final, às vezes pinga um ou outro diferente. Muitos jovens, principalmente nos acampamentos, é como a São Silvestre. Eles saem correndo, eles vão tropeçando e deixando a maratona. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. A vida cristã é uma maratona. Eu estou nessa maratona já há alguns anos. A gente aprende, vence algumas batalhas, não vence outras, mas vai amadurecendo e vence depois. Outra coisa em comum entre esses homens do quase, os jovens do quase, eles duvidam da fidelidade de Deus. Eles guardam traumas, problemas na vida e se deixam levar por esses traumas. Já encostou em gente assim? Eu já fui assim. Você encosta, tá que nem pus. Pus, né? Quando fica inflamado, aí dói, encostou, dor. Encostou, dor. Não pode forçar, não pode crescer. Porque crescer é forçar. Não adianta. Ai, Márcio, eu queria crescer, mas sem pressão. Eu queria crescer assim, sorrindo. Não existe isso, esquece. Crescer envolve uma pressãozinha básica. À medida que a gente cresce em Deus, maior pressão a gente suporta. Até nos tornarmos colunas no reino. Colunas suportam muito peso, muita pressão. Então, olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra e está assentado à destra do trono de Deus. Olha um comentário aqui que eu gosto muito. O caminho para a vitória na maratona da vida é concentrar toda a nossa atenção na pessoa de Cristo, pois Ele é o ponto de partida e ao mesmo tempo linha de chegada e o objetivo maior da nossa fé. Jesus é nosso melhor orientador, treinador e exemplo, pois Ele já venceu a morte e conquistou o grande prêmio do universo. Sabe o que eu quero dizer? Nós ensinamos e nós pregamos para jovens que vão continuar e vão chegar ao final da maratona. É assim que nós vemos a palavra de Deus. É assim que nós cremos na palavra de Deus. Nós ensinamos para jovens para que cheguem ao final da maratona. Poxa, Márcio, você está só falando desse negócio de maratona? Sim, jovem, porque eu não quero que você comece a corrida que nem a São Silvestre, todo animado e depois pare. Tem que chegar ao final. Tem que cumprir o chamado. Não adianta ter aqueles momentos emocionantes de empolgação. Tem que cumprir a maratona. Outra coincidência dos homens do quase entraram em Canaã. Eles não se concentraram em Cristo. Eles são cheios de desejos. Mas olha o princípio da vida cristã. Filipenses 2, 5-8. Olha o que diz a palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha isso. Esvaziar. Jovem, um princípio para a vida cristã. Esvaziar, 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 esvaziar. Por que aqueles homens não entraram em Canaã? Porque eles estavam cheios de opiniões, cheios de incredulidade, cheios de achismos, cheios de analisar a situação. Se você ficar analisando demais a vida cristã, você não anda na vida cristã. Se você analisar demais a caminhada com Deus, você não vai conseguir caminhar com Deus, porque você vai cair, vai ter crise de incredulidade terrível. Porque a vida cristã, ela envolve, ela exige muita fé de nós. A vida cristã vai exigir muita fé de você. Caminhar na direção contrária que o mundo, a sociedade e os jovens, até dentro da igreja, eles exigem, vai
vai gerar um esforço enorme, não vai ser fácil. Então, os jovens do quase são assim, eles não se esvaziam. Eu tenho minha opinião, eu gosto assim, eu gosto que me lidere assim. Eu gosto que a pessoa que me confronte dessa forma. E eu gosto de estudar a Bíblia só se for assim. E certa vez eu mandei um trabalho para uma galera e era Natal. Gente, o Espírito Santo me acordou 6 da manhã e o Espírito Santo, ele tem umas coisas. 6 da manhã e ele escreve, eu escrevi lá umas coisinhas, uns versículos, umas perguntas. Mandei lá no grupo. E aí um dos jovens respondeu assim, o quê? Que é isso? Que absurdo. Eu não sabia que no Natal a gente não podia aprofundar-se mais no Senhor. O Espírito Santo, à medida que você caminha com Ele, Ele vai ter mais liberdade na sua vida. E Ele vai pedir mais e mais espaço. Esvaziar, 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 esvaziar. Mas, vou te falar uma coisa boa. Paulo, ele era cheio de um monte de coisa. Chegou um momento na vida cristã que Paulo falou, eu descobri que eu carregava um monte de bobeira. E eu fiz aqui, eu troquei tudo aquilo por Cristo. Paulo, se você decidir se esvaziar, lá na frente você vai descobrir que aquelas coisas que você colocou de lado, na verdade você poderia ter jogado fora. Elas não eram tão importantes como aquilo que o Senhor te dá. O teu chamado, a presença de Cristo, a revelação da palavra, a compreensão da pessoa do Espírito Santo. Isso é maior do que qualquer coisa que o clubinho gospel, onde tem aquele monte de jovem que não quer nada, possa te oferecer. Eu falo para jovens que estão dentro da igreja, mas de dentro da igreja sairá Josué e Caleb. De dentro da igreja tem jovens desejosos pelo Senhor e outros nem tanto. Eles estão ali porque acham a igreja um point legal. Não, Jesus não pode ser um point legal para você. Ele tem que ser o lugar, o sentido da vida. Josué e Caleb entendiam que Canaã era o único lugar. Eles só poderiam ir para frente. Os espias falaram, não, voltemos para o deserto. Morreram. As areias do deserto matam jovens. Só há um lugar para você ir para o crescimento, para a profundidade. Pare de repetir as coisas de Deus. Pare de repetir as coisas de Deus sem sentir, sem profundidade. Ficar fazendo a mesma coisa que você fazia 10 anos atrás, porque 10 anos atrás deu certo, mas não tem mais revelação e se apegou a isso. É quase um dogma. Pare. Pare. Entenda quem é o Senhor. Outro hábito comum dos quase, que alguns jovens cometem, e talvez um dos mais trágicos, tá? Eu estou falando aqui de algumas coincidências dos homens que quase entraram em Canaã, com os jovens que quase tocam a promessa de Deus. E olha o que diz Números 14, 1 a 4. Números 14, 1 a 4, eu digitei aqui e vou ler. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Um outro sinal dos quase é, eles consideram uma vida cristã oposta ao mover do Espírito. É isso mesmo. Isso é trágico. Mas, explica direito. Essa está difícil. O Espírito Santo estava orientando para que direção? Canaã. O profeta estava dizendo qual era o lugar? Canaã. O destino profético era Canaã. Mas e aí? O que eles falaram?
Não vamos entrar em Canaã. Vamos para o Egito. Peguemos a direção das areias do deserto. Isso é trágico. Trágico ao quadrado, ao cubo, à milésima potência. Não há como viver uma vida com Deus desgarrado da orientação do Espírito Santo. Não há. Quem fez isso melhor foram os fariseus. Eles sabiam tudo de Bíblia, eles sabiam um monte de versículos, eles sabiam como conduzir a vida da igreja. Só tinha um detalhe. Eles não tinham revelação, eles não se guiavam pelo Espírito Santo, eles iam pela cabeça deles e suas tradições. Jesus os chamou de raça de víboras. Isso é trágico. Mas é possível. Os espias, eles viveram milagres de Deus, eles testaram o caráter de Moisés. Mesmo assim, após todas aquelas experiências, eles testaram a bondade, a liderança madura de Moisés, o coração daquele homem. Mesmo assim, eles falaram: vai que Moisés é um líder equivocado, vai que Deus não está com ele, vai que o Espírito Santo não está indo nessa direção. Terrível! Agora, você que está vendo essa live, agora você compreende por que esse pessoal morreu. Não é que eles morreram porque Deus os queria matar, mas eles morreram porque eles já eram zumbis, eles já eram mortos-vivos. A morte só se manifestou em totalidade, mas eles já eram mortos. Porque quando um jovem vai na direção contrária ao Espírito, ele está morrendo. O Espírito está movendo para o sul e o jovem quer ir para o norte. Ele não escuta a liderança, ele não escuta a voz profética, ele não escuta o que Deus está fazendo. E ele acha que ele vai prosperar. Não vai. Não vai. Olha o exemplo bíblico. E talvez você me pergunte: mas então para onde vão os jovens cristãos que chegam tão perto e desistem de Canaã? Pois é. A palavra de Deus, ela diz em Jeremias 29:11 assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos para fazer prosperar, não é plano de mal. E mesmo assim, nos dias atuais nós temos caminhões e caminhões de jovens que viram as costas para Deus e falam: nós não vamos te seguir, Deus. Não temos certeza que os teus planos são bons e que a vida vai ser boa caminhando contigo. Esses jovens, eles pegam o caminho das areias do deserto. Eles pegam o caminho em direção à morte. Eles vão esticar as suas vidas, uma vida cristã religiosa, ou vão desviar-se completamente da palavra de Deus, ou eles vão ser que nem aqueles museus. Já viu como que é museu? Tem cheiro de morte muitas vezes. Isso aqui foi lindo, 200 mil anos atrás. Mas não há, a vida cristã não pode ser um museu elegante, por melhor que mais bonito que seja. Não pode. Não adianta você ir no museu na Europa, onde você tem pedaços, o museu lá em Israel, onde você vê traços de cidades bíblicas. Não. A vida cristã é vivida dia após dia. Você não pode procurar museu lá na Pérsia, do Palácio de Esther, e achando que aquilo ali vai te gerar mais presença de Deus. Vá lá, curta o passeio. Mas a vida cristã não pode ser um museu. Muitos jovens, eles saem da presença do Senhor, como aquele jovem rico. Jesus falou: vem ser meu discípulo, desapegue-se disso aí. Ele não quis, ele sumiu das páginas da Bíblia. Para onde foi? Muitos jovens são assim, eles somem da presença dos pastores, somem da igreja, eles desaparecem. Para onde vão? Não sei, eles desaparecem. Eles vão entrar no mundão, eles fogem das histórias, das páginas da história do corpo de Cristo. Ou muitos jovens são como Geazi. Geazi, o servo de Eliseu, correu atrás de Naamã e falou: Naamã, ele mentiu. Meu senhor Eliseu mudou de ideia. E aí Naamã deu algumas peças de prata para Geazi debaixo de uma mentira.
Eliseu não pediu dinheiro nenhum. E aí Geazi pegou uma lepra e ele sumiu da presença de Eliseu, ele perdeu a oportunidade de ser discípulo e ele ficou leproso, isolado até morrer. Muitos jovens que saem da presença do Senhor, saem do corpo de Cristo, eles vão viver uma vida isolada até morrer, isolados do melhor de Deus, isolados dos grandes homens de Deus, isolados de Canaã e achando que no Egito tem coisa boa. No Egito não tem coisa boa, o Egito é o mesmo. No Egito nós temos escravidão. Mas peraí, você está dizendo que esse cara aqui, que chegou na borda de Canaã, que ele estava liberto, se ele pegar em direção ao Egito, tudo aquilo que ele foi liberto durante anos na vida cristã, ele pode ficar completamente corrompido de novo? Sim, porque ele vai voltar a ser escravo. É duro, né? E 1 Reis 22, 19, olha o que diz a palavra de Deus para esse jovem que pega o caminho das areias do deserto. E eu gosto de ver as histórias da palavra de Deus porque elas são muito fortes. 1 Reis 22, 19 a 23, olha o que diz a palavra. Mas Acabe disse: muitos jovens que saem da presença de Deus, eles vão fundamentar teorias em seus corações para confirmar o mover profético, mas eles já não estão debaixo do mover profético. E o diabo é astuto. Olha o que aconteceu em 1 Reis 22, versículo 19. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. Deus perguntou como, e o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane. Sabe, quando um jovem finge o mover profético de Deus, finge estar sendo guiado pelo Senhor, finge estar ouvindo a voz de Deus, ele abre uma brecha no seu coração para que um espírito maligno de engano venha e segue os seus olhos, para que ele cometa uma atrocidade atrás da outra, para que ele vá caindo um abismo após outro e se afastando da presença do Senhor, se afastando de Deus. É um fato. Olha o que ocorreu aqui. Por isso que se afastar da presença do Espírito Santo, forjar o mover do Espírito é loucura. Ou você tem um mover e ele flui, ou você não tem. Se não tem, vá se arrepender, vá para os pés do Senhor e busque a face do Senhor. Não forje o mover do Espírito. Porque se isso ocorrer, esse tipo de coisa pode acontecer também. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 30:15, né? Chegando a um clímax, a conclusão da nossa live. Márcio, então qual a proposta de Deus? Chegar em Canaã, nas portas de Canaã, eu não quero ir para as areias do deserto. Então qual a proposta de Deus? Deus sempre tem uma proposta excelente para nós. Em algum momento nós vamos amadurecer e entender que as nossas escolhas vão ter consequências. Deuteronômio 30:15 diz assim a palavra: agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Muitos jovens, quando ignoram Canaã e decidem cair nas areias do deserto, estão escolhendo a calamidade. Muitos jovens que estão forjando uma vida superficial, insistindo numa vida cristã superficial, porque a galera é superficial, porque nós estamos vivendo um tempo de tudo quanto é tipo de mover superficial, eles estão atraindo sobre eles calamidade.
Porque o Senhor está buscando uma geração de Josué e Caleb, de jovens profundos, cheios da presença de Deus. A palavra de Deus também diz em Números 14, 24, meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais, permaneceu fiel a mim, por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento. Para você, jovem, tocar a terra da qual o Espírito Santo te fez reconhecer, tem que ter fidelidade. Se não tiver fidelidade, não toca. Não é fidelidade um dia no ano, não é fidelidade num momento bom, é fidelidade todo o tempo. Deus não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos, mas atitudes chamam a atenção de Deus. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? A atitude dela chamou a atenção de Jesus. A atitude de Caleb chamou aqui a atenção do Senhor. Será que a sua atitude não pode chamar a atenção do Senhor, não? Eu estou caçando a atenção do Senhor. Eu quero a atenção dele. Eu quero a atenção do Senhor. Eu quero que o Espírito me diga, você não é um homem protocolo. Eu quero que o Espírito diga para você, jovem, você não é um jovem protocolo. Tem que ser mandado para orar. Tem que ser mandado para estudar a Bíblia. Tem que ser mandado para passar tempo com o Senhor. Ah, hoje é sexta-feira, hoje não tem nada na igreja, hoje não tem reunião, então hoje é dia de eu ficar à toa. Passa o seu à toa na presença do Senhor. Esses dias são os melhores dias. Quando a gente não tem nada para fazer, às vezes na igreja, que a gente vai para o Senhor sem interesse nenhum, às vezes só para trocar uma ideia, passar um tempo com Ele. Curtir a presença dEle. Não é? Gênesis 4, 6 e 7 diz assim, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. E esse é um versículo muito forte para os nossos dias. Dá uma pregação isso aqui, mas é a crise da atual geração de jovens. O pecado está à porta, nunca esteve tão à porta. A pornografia está à porta. À porta nada, né? Ela está no dedo, um clique. As drogas estão à porta. As bebidas nunca estiveram tão fáceis, tão disfarçadas. O álcool, a chance de se tornar alcoólatra. Tanta coisa errada que é encravado lá em Gálatas, as obras da carne, nunca foram tão fáceis. Elas estão à porta, batendo, só esperando um jovem para ser controlado pelo pecado. Lembra lá dos espias que falaram, vamos voltar para o Egito? Partiram nas areias e morreram. Quando você decide ser escravizado, você não tem mais noção do que é o domínio do pecado. Jovem, exerça o governo de Deus. Não seja um jovem protocolo. Jovens protocolos terminam dominados por pecados que um dia foram libertos. É o cão que come o próprio vômito. É a porca que, após ser limpinha, perfumada, ela vai e se pula na lama novamente. Essa geração está passando por essa crise. O pecado está à porta, mas você não precisa dizer sim para o pecado. E o que estamos expondo aqui na nossa conclusão de nossa live de hoje é Deuteronômios 30:15. Agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. O que nós estamos expondo na nossa live de hoje é que Deus é bom e nos dá condições de fazer escolhas. E as nossas escolhas têm consequência. Nós podemos fazer as escolhas que quisermos, mas também nós vamos arcar com as consequências. A escolha, você escolhe, mas a consequência não. Muitos jovens estão aproveitando a força da juventude para fazer as escolhas bem longe de Deus. Mas
Vou te dar uma chave. Escolhas longe de Deus significam consequências longe de Deus. Uma vida longe de Deus. Esaú jogou fora o direito de primogenitura e depois nem com lágrimas resgatou esse direito de novo. Vamos parar de tentar o Senhor. Vamos parar de brincar com a graça. Eu costumo usar um termo que é: nós somos uma geração que está abusando da graça. Nós temos Bíblias diversas, simples, capa preta, Scofield, Thompson, as melhores possíveis, Genebra. Nós temos músicas, sabe? Você tem cantores tão bons, você tem Diante do Trono, você tem Fernandinho, você tem Fernanda Brum. A gente nunca teve tanta coisa boa por aí, sabe? A gente tem Paulo César Baruch, a gente tem quanta gente ministrando, músicas que enchem o nosso coração. E muitas vezes nós não nos importamos, queremos ouvir um monte de coisa, mas não nos apegamos ao Senhor. Nossa live de hoje é: jovem, qual será a sua escolha? Ser um jovem protocolo, ser um jovem superficial, chegar nas portas de Canaã e ficar só no quase, então decidir viver outra vida, tem uma consequência. É isso, eu quero orar com você que vê a nossa live aqui com a gente e que vai ver essa live gravada depois. Espírito Santo de Deus, que esta live possa tocar no coração de cada um e que nós possamos ter jovens com essa semente nascendo para que eles possam tomar posse de Canaã, o lugar do Senhor, o lugar da bênção, o lugar que o Senhor preparou para as suas vidas. Eu oro para que, se algum jovem que viu ou vai ver essa live estiver passando por essa desistência, que ele não se sinta culpado, mas que ele aceite o teu perdão e volte. Essa não é uma live para condenar ninguém, muito pelo contrário, é para despertar, porque o Senhor é um Deus de resgate. Muito obrigado, porque o resgate do Senhor chega sempre em tempo oportuno em nossas vidas. Obrigado no nome de Jesus. Amém. É isso. Quero deixar aí, se você viu ou vai ver a nossa live, manda sal. Aceite o desafio. Sal é um desafio que a gente coloca lá para você estudar um pouco mais da Bíblia. Sabe por quê? Na live, eu falo com você. No sal, só o Espírito Santo fala com você. Então, o sal é melhor do que a própria live, porque é só o Espírito falando ao teu coração. É isso. Divulgue o nosso trabalho, se você foi edificado, se Deus falou com você, se Deus mexeu com a tua vida. Divulga aí, vamos caminhando. Sabe, eu quero fazer um desafio que o Senhor está pondo no meu coração. Gente, eu vim de uma geração onde a tecnologia não explodia. E eu estou quebrando a cabeça. Se você gosta do nosso trabalho, quer dar umas dicas de informática, quer nos apoiar, eu vou deixar aqui o nosso e-mail, tá lá no nosso canal, tá? marcio.cris24@gmail.com, onde você pode mandar a resposta do Sal, que eu vou te dar o feedback. E se você pensa, fala assim, não, deixa eu ajudar aí o canal, que eu gostei demais. Estou pensando em comprar um webcam, usar o OBS Studio, fazer umas coisas legais. Mas eu confesso que eu vim de uma geração mais para trás, então eu demoro um pouco para assimilar isso. Então, se Deus colocou isso no seu coração, tamo junto aí, a gente aceita sim. Que Deus te abençoe, entre lá no canal, o Sal já está lá no Instagram, com um textinho, e que Deus possa te abençoar demais. Vamos tentar fazer uma live aí antes do Natal, não no dia 24, né? A gente entende isso, porque a gente faz live de 15 em 15 dias, mas vamos tentar fazer uma live aí, ali em torno do dia 20 e até no máximo dia 21, 22. Né? Vai ser menos de 15 dias, mas eu creio que vai ser uma benção. Amém? Quero agradecer demais aí você que suportou, ficou com a gente até o final, né? Foi um grande prazer, foi uma grande alegria, a gente faz isso com muito carinho. E acompanhe lá o nosso trabalho no Instagram, entre no site voltandocasa.com, tem livro lá, gratuito, tem livro na Amazon também. E a gente está caminhando, porque Deus tem um propósito de abençoar vidas, né? Nós temos essa pegada. Se você tem o desejo de ser um jovem ao modelo Josué e Caleb, essa é a nossa visão dos jovens de joelho. Nós talvez não somos aqueles
que prega pra galera, mas nós estamos caçando Josué e Caleb. É isso, um grande abraço, boa noite. Conversa com a gente aí, ou no direct no Instagram, ou lá no nosso e-mail, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Essa live vai ficar gravada. Tchau, tchau.